Sobre a urbanização brasileira, é importante a gente pôr algumas coisas em relevo, né? Destaque primeiro que a urbanização brasileira ela segue um padrão bastante típico de países subdesenvolvidos, né? Ou seja, muito da urbanização advém do êxodo rural, né? No caso brasileiro, os latifúndios no campo e as condições de trabalho muito precárias do campo, nosso passado escravocrata expulsava as pessoas do campo, então isso é uma tradição brasileira. Isso associado após o governo do Getúlio Vargas, a partir dos anos 30, com a industrialização em massa de algumas das nossas cidades, esse êxodo ele tornou ainda mais importante, fazendo com que nosso crescimento urbano possa ser considerado uma explosão urbana. A nossa industrialização, a industrialização brasileira, era basicamente coincidente com um período demográfico do mundo chamado Baby Boom, né, que vai ter até o lance dos baby boomers, que os jovens sabem bastante, né, os boomers. Ou seja, não só o êxodo rural estava a todo vapor no Brasil, como a população geral do campo e da cidade cresceu muito no Brasil a partir dos anos 40, 50, o que tornou a nossa explosão urbana ainda mais impressionante. O Brasil é um dos países que se urbaniza mais rápido no mundo inteiro, por exemplo. E já nos anos 1970, o Brasil se torna um país predominantemente urbano. Mas é até interessante, nós que somos, por exemplo, eu sou de São Paulo, muitos que estão me ouvindo aqui são de cidades, nasceram e cresceram em cidades. Para a gente até é difícil pensar um Brasil não urbano. Mas de 1530 até 1970, o Brasil é praticamente predominantemente não urbano, né? Essa experiência urbana é meio recente. Recente e explosiva. Essa explosão, esse crescimento vertiginoso de repente, gerou, por exemplo, algumas dificuldades em planejamento urbano. Então, o Brasil ele tem cidades pouco planejadas historicamente, e quando essa explosão começou a acontecer, esse planejamento continuou sem existir. E mesmo quando existem alguns planejamentos urbanos interessantes e bons. Só que a execução do que foi planejado muitas vezes não é feita. E há também uma coisa crônica no Brasil, que é a dificuldade de resolver problemas, né? Seja por incompetência, seja por prioridades equivocadas, mas o Brasil, por exemplo, ainda tem favela, né? Vai fazer mais de 120 anos desde a primeira favela com este nome no Rio de Janeiro, né? No Morro da Providência, e a gente nunca resolveu isso. A gente está há 100 anos com este problema sem fazer nada, né? O Brasil preferiu fazer Copa do Mundo, Olimpíadas, prefere ajudar bancos e não resolve o problema das favelas. Isso é um exemplo, né? A partir dos anos 70, quando o Brasil se transforma basicamente em país urbano, o governo federal da época, já sob a ditadura militar, vai instituir uma política chamada de política de regiões metropolitanas, ou seja, cidades que se transformaram em metrópoles, que vão atingir 1 milhão de habitantes, por exemplo, vão ficar muito grandes, elas vão acabar polarizando funções e através também de processos de conurbação, essas cidades maiores vão acabar espalhando sua urbanização pelas cidades vizinhas. E aí o governo, para ajudar a administrar isso, ou pelo menos pensando numa administração mais integrada, vai criar as regiões metropolitanas, visando também, eventualmente, resolver problemas urbanos transmunicipais. Isto é, o problema de um município que afeta o outro. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, cai uma ponte na Marginal Tietê, que é uma avenida importante de São Paulo, o trânsito fica ruim em São Paulo e em Guarulhos, que é uma cidade vizinha. Cai uma ponte ou tem uma enchente na Marginal Pinheiros, as cidades de Osasco e Barueri têm o trânsito todo prejudicado também. Há uma contaminação do Rio Tietê em Suzano, São Paulo e Pirapora do Bom Jesus vão ter problemas, Santana do Parnaíba vão ter problemas com a água, né? Ou seja, devido aos problemas através da expansão urbana, no caso de São Paulo, centrado em São Paulo, se espalhar pelas cidades, o governo acabou instituindo esse conceito de regiões metropolitanas. O Brasil possui 35 regiões metropolitanas atualmente, a maioria em torno de capitais dos estados, mas tem, por exemplo, a região metropolitana de Santos, né, da Baixada Santista, tem a região metropolitana de Campinas, e a região metropolitana de outras, de Sorocaba, né, que são cidades grandes também. A gente já falou disso em aulas anteriores, aqui no nosso próprio PDF, mais para cima, a gente tem a listagem dessas regiões metropolitanas, ok?